Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos em dezembro, daqui a pouco, virada do ano e tal, e um novo ano chega por aí. Esperamos, né, naturalmente, que esse novo ano nos traga mais coisas boas do ponto de vista da pandemia, que as coisas realmente comecem a se comportar melhor, voltando à normalidade anterior. Para os economistas é a renormalidade, é um termo que os economistas muito usam, né, na questão das mudanças econômicas, dos ciclos econômicos, voltar ao renormal. Bom, de qualquer maneira, vamos torcer para que seja um ano melhor, né, do ponto de vista social, econômico, a economia cresça além daquilo que são as expectativas, que são muito baixas, 0,5%, 0,6%, precisamos crescer mais para também aumentar e ofertar mais empregos e oportunidades de trabalho. Emprego e trabalho são coisas diferentes. O emprego está caindo, mas está surgindo na economia e muitos setores que estão oferecendo oportunidades de trabalho. E aquelas pessoas que perderam os empregos ou muitas vezes não querem continuar sendo empregadas, querem ser empreendedores, elas têm essa oportunidade porque a economia brasileira ainda é uma economia de muitas oportunidades. Isso grandemente é verdade pela diversidade que nós temos, é realmente um parque industrial de serviços que hoje integra a economia brasileira e quase responde por 70% do PIB. Então, são luzes que estamos aí vendo à frente. Bom, e para falar, inclusive, nesse sentido, aí estamos aqui recebendo no Momento Empresarial o grande mestre Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Tu está muito sério hoje. Tudo bem? Não. Assunto sério, Agora né? dá um sorriso, então, para não aparentar que eu estou tão sério. Giovanni, naturalmente, essa questão isso é importante, né? Porque nós vamos entrar num ano assim que nós apostamos muito, vocês, tu como contador, como advogado, que também tu és, né? Sim, sou. Então, e trabalha nesse momento, na questão da consultoria empresarial, enfim, essas coisas. E há uma novidade aí, que é a questão da imunidade tributária para quem opta pelo Simples. Explica melhor. Silvio Lopes, primeiramente é uma satisfação estar participando novamente do seu programa. Eu trouxe um tema de natureza tributária, que é acerca aí da imunidade tributária para quem é optante do Simples Nacional. Imagine, senhores telespectadores, que uma empresa, né, optante pelo Simples Nacional, preste serviços para a pessoa jurídica domiciliada no exterior ou para qualquer pessoa domiciliada no exterior. Esse serviço é prestado aqui dentro do Brasil e o recebimento, a contraprestação desse serviço representa ingresso de divisas. Você é optante pelo Simples e, em princípio, a Receita Federal não aceitará que você deixe de pagar o PIS e a COFINS incluídos no Simples, não é? Como sabemos, o Simples é uma forma de tributação que, em tese, é simplificada, né? Essa forma de tributação. Por isso o nome, Simples. Por isso o nome, Simples, né? E dentro do Simples estão abarcados todos os tributos, né? Que você pagaria segregadamente se estivesse fora do Simples. Então, dentro do Simples, nós temos o imposto de renda, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos o PIS, nós temos a COFINS, nós temos a contribuição previdenciária patronal, né? Que se estivesse fora do Simples incidiria sobre a folha de pagamento de salários, mas dentro do Simples ela incide sobre o faturamento. E para empresas que prestam serviços, o ISS-QN também está dentro do Simples. Porventura, se a empresa, ao invés de prestar serviço, vende mercadorias, aí estaria dentro o ICMS. Empresas industriais estaria dentro do Simples o IPI também, não é? Então, voltando ao nosso exemplo, essa empresa estaria impedida de deixar de pagar o PIS e a COFINS para esse tipo de serviço quando for prestado para pessoa jurídica domiciliada fora do Brasil e represente ingresso de divisas. Inclusive, para quem é optante pelo Simples, existe um aplicativo, é um aplicativo online da Receita Federal, e nesse aplicativo o sujeito informa ali dentro as receitas, e o aplicativo meio que faz o cálculo, né, automatizado, e é impossível integrar nesse aplicativo essas imunidades, né, quando acontece esse tipo de fenômeno. Pois bem, esse cliente, então, nos procurou, nós ingressamos na Justiça Federal, né, por ele, e recentemente foi julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na segunda turma desse tribunal, esse assunto. E segundo consta, então, ali da apelação, se os senhores tiverem curiosidade, entrem no site do TRF4, vão lá nas consultas processuais, esse processo é o número 503,
6363 59 2018 404 7100. Consta lá que as empresas que, porventura, prestem serviços para pessoa jurídica domiciliada no exterior, cuja contraprestação represente ingresso de divisa, não paga PIS e COFINS, mesmo que essa empresa seja optante pelo Simples Nacional. Então, como havia dito antes, né, tendo em vista que a Receita Federal veda administrativamente esse tipo de imunidade tributária, é necessário, pelo menos por hora, buscar o judiciário para a garantia desse direito e para a economia tributária da sua empresa. Mas também isso aí independe também de você ter uma boa assessoria de um contador, né? Porque, na verdade, o contador é o camarada que sabe dimensionar as coisas, o que deve pagar, o que não deve pagar, como deve... Que existem isenções, existem formas legais, né, de você pagar menos, porque você não pode pagar mais quando você não precisa pagar mais, você pode pagar menos. Tá? Então, essas coisas também precisam não apenas da questão do assessoramento jurídico, mas também técnico-administrativo, que o contador é que possibilita e que dá para a empresa. Sem dúvida, Silvio Lopes. O sistema tributário do Brasil ele é tão intrincado e tão complexo. Também é. E, via de regra, as opções de tributação elas ocorrem sempre no início do ano, não é? Então, é de super importância que a empresa faça ali um planejamento tributário prévio, né? Através de dados históricos ou através também de orçamentos, né? de projeções, para que a carga tributária da empresa seja menor, sempre dentro da lei. Dentro da lei, não é? Claro, Muitas vezes, um mau planejamento, uma má opção, faz com que a empresa perca a lucratividade. Isso é muito danoso para a entidade empresarial. Principalmente no momento que nós vivemos, né? As empresas estão carregando esse passivo todo que veio aí da pandemia, né? Essas questões todas de falta de atividade, fechamento disso, fechamento daquilo, quer dizer, inoperância, tendo que dispensar gente, toda essa complicação trouxe um passivo que as empresas estão carregando. Então, quanto mais elas puderem legalmente pagar menos, ou seja, aquilo que é justo pagar, é melhor. O contador é importante na empresa, o técnico em contabilidade, o advogado também. Vocês, o escritório vai uma paradinha a fim de ano só, né, Giovanni? Agora nas festas de fim de ano e depois retoma em janeiro. Assim, escritório de contabilidade não para nunca. Não para nunca, é Não verdade, para nunca, né? Quando chega ali no final de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, igual tem que elaborar as folhas de pagamento de salário, né? O 13º salário é no dia 20, né? Um pouco antes. Tem o vencimento dos impostos, tem vencimento das declarações. Eu acho que é uma pauta importante para o meio contábil que, assim como acontece na área dos advogados, e é importante que isso aconteça, que haja ali umas férias contábeis e que todas essas obrigações acessórias, principalmente as acessórias e até mesmo as obrigações principais, que depende do cálculo, do trabalho dos contadores, tem ali uma previsão de uma suspensão por um período, não é? Para que os contadores possam ali descansar, ficar com seus entes, né? com seus familiares. Perfeitamente. Na verdade, na virada do ano de dezembro para janeiro, tudo vence, né? Menos o Grêmio. O Grêmio é o único que não está vencendo. O Grêmio, mas em janeiro, no fim de janeiro, não tem jogo, né? Acho que o Grêmio não vai perder. O Grêmio não vai perder. Se não vai vencer, não vai perder também. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho importante trazer esses esclarecimentos, né? Nesse chamado momento empresarial. Olá, qual capital você privilegia em sua vida? O capital financeiro ou o capital social? O financeiro inclui renda alta, riqueza material e prodigalidade geral. O social, seus relacionamentos, sua paz interior e laços familiares sólidos. A história recente mostra a quase impossibilidade de concomitância entre eles, mas demonstra que só o capital social nos livra dos chamados males do século, depressão, medo de viver, ansiedade e outros mais. Assim, a verdadeira felicidade independe de sua riqueza material. A riqueza americana triplicou em 50 anos, mas a população nunca esteve tão doente e desanimada como agora. Valorize sua condição humana primeiro, ampliando e fidelizando relacionamentos, inclusive priorizando a sua relação com Deus. O espírito ligado nele nos faz fortes e imbatíveis para sairmos sempre vencedores. Boa semana. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação.
Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos, como sempre é uma alegria estar aqui com vocês no programa Economia e Desenvolvimento. Estamos no derradeiro último mês de 2021, um ano considerado sofrível para a economia mundial e, consequentemente, para nós brasileiros. Paramos de trabalhar e agora estamos pagando o preço, com a escassez de matérias-primas, altas nos alimentos, combustíveis, enfim, uma inflação de 2 dígitos no final do ano. Daqui a menos de 30 dias estaremos comemorando a passagem para um novo ciclo e tudo que passou servirá apenas para contar a história. Eu tenho otimismo para 2022. Muita coisa boa deve acontecer e que assim seja. Muito bem, e nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, já estamos em dezembro, né, último mês do ano, nós vamos conversar com o nosso comentarista aqui, nosso consultor, Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Gustavo, muito prazer, sempre é muito bom tê-lo aqui, né? Aliás, o senhor tem feito uns comentários aqui, colocado algumas questões importantes, sobretudo no mercado imobiliário. O da semana passada, me lembro, tive muito retorno também, pessoal questionando, perguntando, querendo saber mais a respeito da regularização daqueles chamados contratos de gaveta. Como é que se... Agora, mais esclarecimento, o pessoal quer saber mais detalhes, tem muita gente interessada, porque tem muita gente nessa situação. Exatamente, Silvio. Na verdade, na semana passada, nós estávamos falando aqui sobre a Lei Complementar de 1919, em que o município de Porto Alegre está dando, a partir de janeiro agora, incentivo para as pessoas regularizarem seus contratos de gaveta, reduzindo em 50% o custo tributário para essa regularização. É uma ótima oportunidade para você regularizar. Mas o que aconteceu, Silvio? Eu passei a receber diversos e-mails me relatando os problemas individuais de cada um. Porque o que são os contratos de gaveta? São aquelas pessoas que fazem promessa de compra e venda, mas não escrituram, não transferem depois os imóveis para o seu nome. E muitas vezes por causa do custo disso, né? Por causa do custo, por causa de algum problema que havia do proprietário anterior, muitas vezes construtoras que tinham problemas de INSS, de tributos que não alcançavam as CNDs, etc., né? E isso também aconteceu muito, Silvio, na época dos financiamentos habitacionais. Tu deve te lembrar. As pessoas não podiam vender os seus financiamentos habitacionais, então elas faziam contratos de gaveta, entregavam um imóvel e a pessoa seguia pagando o financiamento em nome do anterior. Então as pessoas passaram a me perguntar, poxa, mas eu tenho esse problema e eu não consigo fazer a escritura, ou porque eu não encontro o proprietário anterior, ou porque esse proprietário anterior tem dívidas tributárias e não consegue as CNDs, ou porque a empresa faliu, ou porque a empresa fechou, ou porque ela não consegue localizar o proprietário. Então, eu vou dar aqui algumas dicas rápidas, né? Porque há solução jurídica para qualquer problema que a pessoa enfrente para transferir a propriedade. Nós temos as ações de uso capião, que são aquelas ações em que a pessoa entra em juízo e o juízo supre a necessidade da assinatura do vendedor e determina a transferência da propriedade. A pessoa tendo contrato de gaveta ou não tendo, há diversos tipos de ação de uso capião, dependendo do tempo, desde 5 anos até 15 anos, e todas elas permitem, de uma forma ou de outra, a regularização da propriedade quando a pessoa está a partir de um determinado tempo nessa propriedade. Para aquelas pessoas que têm contrato de promessa de compra e venda e não conseguem mais localizar o vendedor, existe uma demanda chamada ação de adjudicação compulsória. Esta ação também supre a necessidade da assinatura do vendedor. O juiz expede os mandados de averbação da propriedade, regulariza a propriedade, né? Recentemente, nós tivemos também a criação, capitaneada aqui por Porto Alegre, pelo registrador Lamana Paiva, da primeira zona aqui de Porto Alegre, da chamada uso capião extrajudicial. Pouca gente sabe, mas hoje você pode fazer a adjudicação do seu imóvel diretamente no registrador. Não precisa mais entrar em juízo. Você tem um procedimento administrativo muito mais rápido, muito mais barato, muito mais proveitoso para a regularização da propriedade, né? E nós temos agora, sendo criada também, também capitaneada aqui por Porto Alegre, pelo Lamana Paiva, que é um grande estudioso das questões registrais, a adjudicação compulsória
via administrativa, ou seja, nós também não vamos mais precisar de uma ação judicial para fazer a adjudicação. O que eu quero dizer com isso, Silvio, é que não há motivos para a pessoa não regularizar o seu imóvel. E não há motivos para a pessoa não pegar a sua propriedade e colocar no seu nome, né? Há sempre uma solução jurídica para isso. E neste caso específico de Porto Alegre, em que nós estamos a partir do dia 1º de janeiro com uma redução tributária de 50% nos custos disso, é o momento de você aproveitar e regularizar o seu imóvel, Silvio. Para quem está numa situação de estar fazendo negociação com o seu imóvel, só sugere que, de repente, o cara faça uma negociação com contrato de gaveta ou que evite fazer isso? Na verdade, Silvio, existe um padrão, né? Todas as negociações iniciam num contrato, a chamada promessa de compra e venda, né? O mercado imobiliário criou este padrão. Então, o Silvio vai lá num empreendimento que está sendo vendido, ali naquele ambiente ali de vendas. Assina o contrato e promessa de compra e venda. Assina uma promessa e depois vai fazer a escritura de compra e venda, né? O que as pessoas não entendem e precisam entender é que somente a escritura de compra e venda, devidamente registrada no registro de imóveis, é que transfere a propriedade para elas. Muitas vezes, Silvio, as pessoas pensam que só assinar a promessa de compra e venda já resolveu a aquisição. Não, a promessa de compra e venda não é transferir a propriedade para si. O que transfere a propriedade para si é a escritura de compra e venda. Ela é um primeiro passo. Ela é um primeiro passo apenas. Alguma outra novidade nessa área aí ou alguma outra questão? Nós estamos nos aproximando do final do ano aí. O escritório fecha agora no final do ano ou não? Sim, o nosso escritório fecha entre o Natal e Ano Novo, mas dia 2 de janeiro já estamos trabalhando novamente. Final de ano, Silvio, é um momento em que todo mundo quer resolver todos os seus problemas, né? Quer começar do zero em janeiro. As pessoas querem começar do zero. Eu acho isso muito salutar, mas traz uma série de trabalhos para a gente fica sobrecarregado, né? A dica que eu posso dar, Silvia, e eu tenho falado muito isso aqui, é que para o residente de Porto Alegre, nós temos hoje, né, soluções para pagamento de dívidas de IPTU, dívidas de taxa de coleta de lixo, todos os tributos municipais estão sendo parcelados amplamente com grandes descontos até agora ao final do ano, né? E uma dica também, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, desde ontem passou a ser permitido ser parcelado também, né? Então, para o residente de Porto Alegre que tem dívidas tributárias com Porto Alegre, este é o momento. Procure o site Recupera Poa, procure seu advogado de confiança e regularize as suas dívidas tributárias com o município de Porto Alegre, porque não vai haver outra oportunidade tão boa quanto essa, Silvio. Aliás, a prefeitura está fazendo o seguinte, eu fiz o ano passado, eu não paguei porque era pandemia, não mandaram e também não tive interesse em pagar. Não, agora, quando acontecer, e aí eles me mandaram agora uma negociação que eles elaboraram lá, que foi perfeitamente dentro do que eu achei que ia acontecer. Nem precisei entrar no site Recupera Poa. Exatamente. Então, a prefeitura está enviando o DOC de pagamento da primeira parcela, são 36 parcelas que eles sugeriram para mim, achei muito bom, muito baratinho e está ali sem uma economia de quase R$1.000. Então, quer dizer, a prefeitura está fazendo isso, independente disso, se você achar que se recebeu e achar que aquilo não está dentro daquilo que você imagina na negociação, entra então no Recupera Poa e faz uma proposta de negociação. Exatamente. Isso que tu recebesse, Silvio, chama-se parcelamento ordinário, aquele parcelamento que a prefeitura já propõe para a pessoa, né? Exatamente. Mas lá, dentro do site do Recupera Poa, dentro do site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, você tem outras formas de parcelamento que vão em até 84 vezes. É muito importante você investigar isso, ir lá e regularizar seus tributos. É importante, né, doutor Gustavo Bernardo, o senhor que trabalha nessa área também, que vê a dificuldade que as pessoas, que as empresas têm, que as pessoas têm, porque nós estamos, isso aí advém do quê? De uma grande crise econômica em função da pandemia. O ano passado, fica em casa, pararam as empresas, a gente perdeu renda, as empresas fecharam e tal. A dificuldade é muito grande agora. Então, na verdade, essa sensibilidade do governo, ela vem ao encontro da dificuldade que nós estamos passando. Nós, que eu digo, não só pessoas físicas, mas as jurídicas. O senhor mesmo sabe disso aí, que tem milhares de empresas aqui em Porto Alegre que fecharam as portas e não voltam mais. Exatamente, Silvio. A gente sente isso dia a dia no escritório, né? Não, pessoas de uma posição econômica estável, mas que sofreram severamente os efeitos da pandemia. Empresas com uma posição econômica estável e que sofreram os efeitos severos da pandemia. Então, eu acho que este é um momento da União, do Estado e do município compreenderem os efeitos que a pandemia trouxe no bolso de todo mundo e serem parceiros nessa solução. Com certeza. Obrigado, doutor Bernardo. Até a semana que vem. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.
Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, nós estamos aqui com o pessoal dos contadores, né, que disputaram a eleição para o Conselho Regional de Contabilidade. Liderança de Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado pela tua presença. O Jader está aqui, a Aloni também estão. Vamos conversar sobre isso. Bom, já vem uma disputa muito grande, né, ao longo dos anos, pela mudança que o Conselho de Contabilidade exige hoje para que os contadores, os técnicos de contabilidade, aqueles que representam, na verdade, junto à sociedade, o Conselho, possam ter, digamos assim, o atendimento às suas aspirações. Desta vez, ainda não chegamos lá, quer dizer, a chapa não chegou lá. A luta continua. A luta continua. Eu quero aproveitar e agradecer aos nossos colegas contadores e técnicos de contabilidade, né? E quero registrar que, mesmo não conseguindo assumir as cadeiras de conselheiros, para que nós pudéssemos, de forma direta, desenvolver aquele trabalho que valoriza o profissional, né, que orienta o profissional, enfim, que protege o campo da atividade, mas, de certa forma, nós nos sentimos vitoriosos pelas mensagens que nós transmitimos e temos certeza que os conselheiros que conseguiram a maioria dos votos, né, que é a continuidade, eles devem ter assimilado as propostas, né, e irão fazer certamente aquilo que nós sempre defendemos. Tá? Então, nós, de certa forma, estamos felizes, né, nos sentimos vitoriosos, né, de conseguir esses 5.756 votos, tá? E fazer com que a nossa profissão realmente ela vai prosperar, ela vai se desenvolver, o profissional vai se sentir valorizado, sentir respeitado, porque eu tenho certeza que quem lá vai assumir agora a administração vai desenvolver um trabalho nesse sentido. E é isso que nós queremos. Vejam que eu estou nesta luta desde 1978 e naquela época a nossa luta não era nesse sentido de fazer com que o Conselho cumpra com seu dever constitucional de valorizar, de proteger e de orientar. Naquela época, o nosso trabalho era diferente, porque todas as nossas atividades estavam sendo desviadas para as outras profissões, porque o Conselho de Contabilidade, naquela época, em 78, 75% era tomada pelas outras profissões, na figura do técnico de contabilidade. Quer dizer, as pessoas, os profissionais tinham uma outra profissão, se diziam técnico de contabilidade, assumiam as cadeiras lá no Conselho de Contabilidade e defendiam as atividades dos contadores para as outras profissões, auditoria, perícia. Era uma esculhambação total. E nós começamos a trabalhar. Hoje nós estamos divulgando, pessoal, olha, o Conselho tem que proteger o campo da atividade. Não é somente habilitar, fiscalizar e desenvolver o exame de suficiência. Isso também tem que fazer, mas ele tem que focar no sentido de, se eu quero fiscalizar, eu tenho que fiscalizar não para punir o profissional, eu tenho que fiscalizar para proteger o campo contra os leigos. Eu tenho que habilitar, sim, mas eu também tenho que saber quem são os responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas. Eu tenho que orientar, sim, eu tenho que orientar para que o profissional desenvolva o seu trabalho com qualidade. Então é isso. Eu quero aproveitar, agradecer os votos recebidos, quero parabenizar a chapa vencedora e tenho certeza que eles vão usar, né, que eles vão copiar, que eles vão escutar as nossas propostas e vão desenvolver lá dentro do Conselho. Nós, como eu digo, somos colegas, né? E queremos o bem da profissão e queremos o bem dos profissionais. E se precisarem da nossa ajuda, todos os nossos membros da nossa chapa estão dispostos a colaborar. Fico feliz em saber que criamos grupos, né? Grupos fechados, jovens, pessoas jovens, que assimilou a ideia. Nós temos o César, temos a Aloni, o Cristiano, o Jader.
tem o Giovanni, tem uma série de colegas novos, os que realmente eles estão dispostos a seguir com esta ideia, com este propósito, e o futuro vai ser muito bom para a nossa profissão. E nós, como disse, agradecemos os votos, parabenizamos os vitoriosos e nos colocamos à disposição para fazer desta profissão aquilo que nós sempre pregamos, que é a valorização e o respeito perante a sociedade. Falasse uma coisa interessante, que é a questão de criar novas lideranças. Isso é importante, eu vejo isso no setor de contabilidade, principalmente na chapa 2, né, que fez isso aí. O Jader e a Loni também participaram dessa chapa e são lideranças também que hoje, né, surgem, aí, que o Jader já tem mais certa experiência. Mas eu diria, Jader, querendo saber a tua opinião, que essa chama precisa ser mantida acesa. Eu nunca esqueço de uma entrevista que o Nelson Piquet, uma certa vez consultado, perguntaram para ele o seguinte: ô Nelson Piquet, quem é que ganha uma corrida de Fórmula 1? Aí ele deu uma resposta que vale para a nossa vida. Ele disse: não é o piloto que faz a volta mais rápida, é o piloto que faz a média mais alta. Ele quis dizer com isso o seguinte: não adianta você se esforçar num momento, fazer o máximo, se nos outros você relaxa. Então, vocês têm que manter acesa essa chama, né? Para que essa chama acesa ela possa despertar no segmento, para que essa mudança ocorra. Um dia ou outro vai acontecer, não é, Jader? Sem dúvida, quero saudar aqui, cumprimentar o Silvio, cumprimentar o nosso líder, o Salésio, a Loni, que também participou da nossa chapa. E como o próprio Salésio disse, a gente tem que cumprimentar a chapa vencedora, né, na figura do contador Márcio, e ver o que a gente, na verdade, não apresentou da melhor proposta que tivesse êxito, né, na eleição. A recomendação, a sugestão é que pelo menos a chapa vencedora ouça as nossas reivindicações, que ela compõe uma parte muito significativa de quem apoiou, né, as nossas propostas. Por exemplo, o IP Saúde, né, fazer uma proteção maior, fiscalizar o combate aos leigos que atuam junto às nossas profissões. Por exemplo, tem vários casos de concursos públicos em que é para fazer auditoria contábil e colocam outras profissões dentro do concurso, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente pensa que perde, na verdade, a gente ganhou. A gente ganha experiência, a gente ganha também a oportunidade de oferecer diversas sugestões, né, que por benefício da sociedade. O benefício plantio também, tu está plantando e sabe que logo que, quando se planta, quando se semeia, um dia vem a colheita. E a eleição, ela foi em alto nível, porque a gente combateu as ideias, as propostas, não pessoas, né? A gente não teve ataques pessoais, não teve nada, né? Em relação a isso também valorizou a eleição. Hoje, né, a Loni também está aqui presente, é uma das lideranças dessa chapa, liderança da área contábil. As mulheres têm uma participação muito grande também no segmento, né? Sim, bom dia, Silvio. Bom dia aos meus colegas contadores e técnicos em contabilidade. Então, a gente está aqui na chapa 2 para encerrar essa etapa, então, das eleições. E agradecer realmente aos 5.756 votos recebidos. Muito obrigada pela confiança. E esses votos serão honrados um a um. E a gente não esquece de nenhuma palavra que nós ouvimos em todo o Estado. Que o pessoal quer te ver bem direitinho. Assim. Em todo o Estado, que realmente os colegas têm grande dificuldade e eu, pelo meu tempo de experiência, de profissão, eu me vi em cada um desses profissionais. Então, a questão das mulheres também, a gente trabalhou bastante pelo Estado e realmente eu me vi nelas. As mesmas questões que eu enfrentei durante o meu período todo, que eu continuo a enfrentar, na questão da contabilidade, na questão da sobrecarga, na questão do excesso de cobrança de obrigações acessórias, elas continuam acontecendo. E, nesse sentido, a gente continua trabalhando e esse grupo permanecerá unido para que juntos a gente possa encontrar caminhos e soluções que beneficiem esses profissionais de contabilidade. Então, para isso que se destina, para isso que o nosso grupo trabalhou e para isso que a gente continua aqui firme e forte para continuar esse trabalho.
O Salésio D'Agostinho é uma liderança que vem há longo tempo, né, ao longo do tempo, lutando exatamente pela melhor qualificação dos contadores, dos técnicos de contabilidade, pela renovação, né, das ideias, pela implementação, como sempre ele diz, de medidas que venham atender aos anseios, às aspirações, aos sonhos dos contadores e dos técnicos de contabilidade. E, Salésio, e eu sei, o Jader estava conversando com ele agora antes do programa, tu és um cara que é perseverante. Isso é uma das qualidades mais importantes, né, de um profissional, é ser perseverante. Essa perseverança vai continuar porque tu és uma liderança reconhecida, né, no meio, respeitada, e isso é importante. O segmento da contabilidade, os contadores, os técnicos de contabilidade, aqueles que estão hoje agregados, amparados pelo Conselho, nem sendo tão bem amparados assim que poderiam ser, mas de qualquer maneira eles respeitam a figura do Salésio. Essa caminhada prossegue. De que modo agora tu pensa esses próximos passos? Olha, isso aqui, a perseverança é no sentido de as entidades, elas têm uma obrigação. As entidades, elas não estão a serviço do grupo da pessoa. A entidade, ela está a serviço do bem maior, da profissão. Então, o que acontece? No momento em que as nossas entidades estão desviando as suas finalidades, é obrigação nossa, é obrigação de todos os profissionais pedir a correção. Então, é isso. Então, eu nunca me afastei deste caminho. Se nós somos o que somos, o responsável disso são as nossas entidades. E essas entidades e quem dirige essas entidades tem que fazer um exame de consciência, tem que fazer uma reflexão. Por que que a nossa profissão é isso que ela é? Entende? Olha, se todas as profissões possuem conselho e possuem sindicato, por que que as outras são melhores que nós? Então, nós temos que avaliar isso e fazer as correções de rumo. E é isso. Então, o nosso trabalho, a nossa luta é para que eles cumpram com aquilo que deve ser cumprido, que, no caso, o Conselho de Contabilidade é o quê? Proteger a profissão para valorizar os profissionais. Então, é isso. Então, o que nós não podemos é fazer de conta ou achar que tudo está certo. Não, as entidades, elas existem para cumprir um trabalho de interesse do profissional e esse trabalho tem que ser mantido e nós, como profissionais, não podemos esquecer essas obrigações e temos que questionar, né? E falar sempre que os caminhos não estão seguidos. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, que os nossos colegas, pelo fato deles estarem bem financeiramente, estarem bem profissionalmente, que não esqueça do seu colega. Nós temos muitos colegas que não estão bem. E esses colegas que não estão bem, é obrigação de quem está bem fazer algo para que eles também se tornem bem. A felicidade é um grupo de coisas. Se todos nós sorrirmos, tudo vai girar de forma melhor ao nosso redor. O profissional, o contador, aquele que está bem, ele não pode se sentir bem pelo fato dele estar bem. Ele tem que se sentir bem pelo fato de todos os colegas estarem bem. O fato de eu estar bem, e se o meu colega não está bem, eu também não estou bem. Aí é obrigação nossa de fazer com que ele fique bem. E é o nosso grupo, esse é o nosso propósito. Este grupo está imbuído disso, é de fazer com que os nossos colegas fiquem bem e as nossas entidades têm a obrigação de tornar isso realidade. Um economista americano, ele viajou por vários países, dezenas de países durante 30 anos. Aí ele fez um livro, contou tudo as experiências que ele teve, e esse livro se chama Por que as Nações Fracassam. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Vai na internet, nesses sites de livro. E você vai... Esse livro é muito interessante. Por quê? Esse livro traz, de certa maneira, aquela que é a realidade nossa, confrontando a questão dos contadores. Eu entrevistei ontem o Lamacchia, o Leonardo Lamacchia, presidente da OAB, aqui do Rio Grande do Sul. E fiquei impressionado, eu já tinha esse respeito pela Ordem dos Advogados, que assim como os médicos, têm representantes nas suas instituições que realmente representam e se interessam pelos profissionais. E o Lamacchia me disse o seguinte: nós agora vamos sentar e vamos ver chamar aqueles profissionais advogados que tiveram um problema na pandemia, não puderam pagar suas mensalidades, tiveram que fechar seus escritórios, e nós vamos ampará-los. Isto é que tem que fazer uma entidade como o Conselho Regional de Contabilidade. Isso faz a OAB, isso faz o CREMERS,
Isso faz o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então é pouca coisa. E essas instituições, ainda retornando agora o que esse economista fez nesse livro, Por que as Nações Fracassam, ele dizia bem o seguinte, a conclusão: as nações que fracassam são aquelas em que as instituições que não são inclusivistas, ou seja, elas não se incluem na sociedade, elas são extrativistas, elas apenas sugam a sociedade em benefício próprio. E é o que acontece no Conselho de Contabilidade. Um dia, vocês profissionais vão se dar conta disso. Jader, a tua manifestação final. Bem, quero agradecer a oportunidade de ter, primeiro, conhecido mais colegas, né, da profissão. Com certeza. E a troca de experiências, né, porque a gente vê também que muitos têm dificuldades. Tem dificuldades, né, na execução da sua atividade profissional, né? E nós vamos lutar, né? Vamos lutar, continuar lutando para que a profissão melhore. Eu represento mais o segmento da área pública, né? Porque eu só, com certeza. Né? Mas, de qualquer forma, a gente enxerga os problemas relacionados também a todos os contadores. Somos aqui no estado quase 40 mil, 37 mil, se não me engano. É um número significativo, né? E, então, assim, mais os seus familiares, que muitos dependem da renda do próprio contador ou contadora técnica, né? Não, e as empresas que dependem do trabalho do contador, né? Quer dizer, o contador, ele faz um trabalho extraordinário. Na verdade, todas essas questões são importantes, né? Mas também há uma coisa importante que é a questão de como é que tu vê esta nova moldura do Conselho em favor dos contadores e técnicos de contabilidade. Silvio, eu vejo que o Conselho poderia ser mais atuante na parte de proteção da atividade profissional, porque muitos órgãos públicos, federais e estaduais, eles impõem regras. E muitas vezes porque um tecnocrata lá, né, acha melhor fazer tal instrução e os contadores têm que sair correndo atrás. Então, o excesso de burocracia também, né? Até por óbvio, mas tem muito mais obrigação acessória do que principal. Perfeito. Né? E isso também traz, assim, uma burocracia. Os escritórios hoje praticamente trabalham em cima de uma burocracia de expedição de guias, de uma série de coisas para atender os órgãos públicos. Perfeito. E aí, Luni, qual é a tua manifestação final? Continuando o que o Jader estava falando a respeito da questão das obrigações acessórias para todos os escritórios e os profissionais que trabalham em seus estabelecimentos, é uma queixa que ela vem assim no total, 100% dos profissionais se queixam desse excesso que tem de declarações acessórias, do excesso de tempo que isso leva, porque é muita coisa, não é assim, o profissional, ele se dedica 80%, 90% para isso e depois tem questões relevantes que ele poderia resolver na vida pessoal dele ou na vida das empresas, que seria importante e ele realmente não tem tempo para fazer isso, em virtude das declarações acessórias. Perfeito. Salésio, para fechar o bloco aí, tal, a tua manifestação final. É isso. Então, o que eu quero deixar registrado, mais uma vez, é que estamos felizes, né, por ter participado ter participado dessas eleições, desse embate. E é isso, queremos que os nossos conselheiros eleitos, né, façam uma boa gestão e, se precisarem de nós, de todos os membros da nossa chapa, estamos à disposição, porque, como eu digo, o que nós queremos é o bem da profissão e, se vocês também querem o bem da profissão, pode contar conosco, que nós estamos à disposição de vocês, tá? Meu nosso muito obrigado e que sejam felizes. E eu sou testemunha que as ideias são ideias, não são, digamos assim, às vezes nem tão fáceis de serem implementadas, mas são viáveis, né? E são exatamente aquelas que vêm ao encontro das aspirações dos contadores e dos técnicos de contabilidade. Jader, obrigado pela tua presença, sucesso, Luni também. Salésio, mais uma vez, um grande abraço para vocês. Continuamos na luta, né? Eu acho que a luta é importante para a profissão, né? Para a sociedade. Continuamos na luta, sim. É Perfeito. muito importante, a sociedade depende de nós e nós contamos com os nossos colegas de chapa, né? Todos eles foram vitoriosos, né? E quero parabenizá-los. Unidos e agregando cada vez mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto
Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de tratar sobre direito previdenciário. Mais precisamente sobre o planejamento previdenciário. O que vem a ser isso? É uma ferramenta que muito está se utilizando nas questões de aposentadoria e a preparação para aposentar o empregado, o servidor. O que ocorre? Com o advento da Emenda Constitucional número 103, que alterou drasticamente as aposentadorias e as suas formas de aposentar e as suas regras, hoje surge essa possibilidade e a necessidade, eu diria, de fazer um planejamento prévio para ver qual a melhor aposentadoria nas questões de tempo, nas questões de valores, para que o segurado não perca tempo e também não perca dinheiro. Então, é muito importante que quando você vai preparar a sua aposentadoria, você busque um profissional, alguém que entenda de direito previdenciário, seja um advogado, um economista, alguém que tenha um manejo não só com as questões burocráticas, com as questões de sistema para poder encaminhar o seu benefício, mas entenda da legislação, pois com o advento da reforma da Previdência, ocorreu um limbo previdenciário, ocorreu aí inúmeras formas de atualização e análise de aposentadoria. Então, é muito importante que você procure um profissional para poder, de posse dos seus dados, ver e produzir a melhor maneira de se aposentar para evitar prejuízos futuros. Então, essa é a dica que eu dou, que antes mesmo de encaminhar a sua aposentadoria, procure um profissional para poder ver qual é a melhor forma de se aposentar e, dentre as quais tem, qual a que melhor se encaixa na sua situação particular. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Pois é, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, lembrando sempre, nós já estamos em dezembro, último mês do ano, né? Que você tenha um final de ano tranquilo, feliz, comemore a vida, né? Mas sempre aquele cuidado, nós estamos no processo, né, de distensão em relação à pandemia do ano passado para cá e tal, sempre se cuidar. Eu lembro sempre o seguinte, eu fico raciocinando, né? O vírus da Covid é um vírus gripal. E a história toda da humanidade para as gripes é o cuidado que você tem com a H1N1, com a gripe espanhola e tal, ou seja, o distanciamento entre as pessoas. Tá? Eu nem chego nessa questão da máscara, que há setores médicos, instituições médicas que dizem que a máscara não resolve porcaria nenhuma. E outros que dizem que só uma máscara resolve, que é uma máscara que os médicos usam, que os enfermeiros, enfim. Mas, de qualquer maneira, vamos nos cuidar, porque vem aí onda, variante daqui, variante dali e tal, e é preciso que nós tenhamos um pouco de responsabilidade conosco mesmo. Né? Então, distanciamento, cuide-se, né? Procure sempre estar numa situação tranquila, você mesmo, e respeitando o próximo. Nós vamos vencer isso aí, eu acho que o ano que vem, naturalmente, nós temos a torcida que ser um ano maravilhoso de retomada de tudo, retomada sobretudo da vontade de viver. Viver é maravilhoso, a gente tem que gostar, adorar viver. Então, estamos aí para isso mesmo. Bom, eu estou recebendo aqui a Andréia Souza, que é gerente de credenciamento da Russell Bedford. Antes de mais nada, André, muito prazer em te conhecer pessoalmente, né? Eu sempre digo a Russell, eu tenho a felicidade de ter essa parceria com a Russell, que tem executivas espetaculares, né, que trabalham numa área importante para as empresas, né? Tu aqui, eu estou vendo que tu é gerente de credenciamento, né? E tu é de Bagé. Parabéns, sim. Eu conheci Bagé. Bagé é uma cidade... Tu saíste desde quando de Bagé, tu saíste de Bagé? Bom dia, Silvio. Obrigada pela sua oportunidade. Eu estou na Grande Porto Alegre há 20 anos. 20 anos. Natural de Bagé. Fizeste faculdade de quê que tu fizeste? Eu tenho administração e tenho mais especializações em gestão de projetos e gestão empresarial. E aí, é muita experiência, né, Andréia? O pessoal da Russell que teve aqui é predominantemente mulheres. As mulheres realmente elas se impuseram no mercado pela sua competência, pela sua capacidade de gerenciamento também. O que é o credenciamento? É uma coisa importante, certamente, se a Russell abraçou isto, né?
O que é o credenciamento? O credenciamento, atualmente, agora com a nova lei da licitação, a 14133, ela traz já regulamentada o credenciamento. Mas o que é o credenciamento? O credenciamento, tá. O credenciamento, principalmente, é utilizado pela administração pública quando não existe a possibilidade de disputa. Que, por exemplo, são alguns produtos, alguns serviços que não têm a viabilidade de ter essa disputa, por exemplo, numa modalidade de pregão eletrônico, aonde, por exemplo, um serviço simples serviço de auditoria, uma prestação de serviço de... Alguma coisa eventual, inclusive, que a empresa precisa. Isso. Né? Então, onde que ela estipula um pregão eletrônico e consegue fazer uma disputa onde que uma única empresa ou um único profissional pode ter essa necessidade de ganhar aquele contrato. E o credenciamento não. O credenciamento, a administração pública, ela consegue fazer toda uma disputa, não é uma disputa, e sim uma contratação paralela, onde que ele consegue contratar, por exemplo, a uma prefeitura, dando um exemplo bem prático. Bem prático. A prefeitura ela tem a necessidade de fazer uma contratação de merenda escolar, que é utilizando produtos orgânicos. Aliás, que é uma coisa muito comum hoje, né? E a questão essa é importante, esse exemplo que tu vai dar, porque certamente estamos sendo vistos por muitos prefeitos, executivos municipais, e essa é toda a prefeitura tem esse tipo de contrato, porque a merenda escolar, sobretudo na área das escolas municipais, elas precisam desta relação, né? Isso. Então, o que a prefeitura ela pode utilizar do credenciamento? Ela publica um edital, onde ela menciona que tem a necessidade de itens para essa merenda, aí dando uma especificação mais técnica, uma especificação mais dos itens que ela tem, que sejam produtos orgânicos. Aí ela consegue o quê? No momento que ela emite esse credenciamento, as famílias produtoras da própria região ou também da região próxima, elas se credenciam. E o que acontece? A prefeitura já menciona, eu posso pagar este valor por esses itens aqui orgânicos. E as famílias têm essa necessidade, têm a ideia do valor que vai ser daqueles produtos. E o que acontece? A prefeitura, ela contrata todos os profissionais. Aqueles produtores. Que ofertaram esse mercado. Isso. Na verdade, é um mercado, assim, a demanda que é da prefeitura, né? A prefeitura precisando desse produto ou desse serviço, e os ofertantes, no caso, os produtores. E acho muito interessante essa questão que tu colocas aí, né? Porque é muito prático, é uma coisa que todo dia acontece nas prefeituras. É uma relação de mercado que é normal, né? Isso, o que acontece? Aí a prefeitura dá esse suporte para os produtores rurais, porque eles têm a necessidade da venda do seu produto e a prefeitura tem a necessidade da compra. Demanda isso, Isso. Então, tem essa possibilidade. E que paralelamente, ela pode simultaneamente contratar todos os produtores que estão credenciados ou parcelamente, porque alguns produtos podem ser entregues todos ao mesmo tempo, ou senão ele vai fazendo um sorteio. Ao longo do tempo, né? Isso. Mas o que acontece? Todos os produtores conseguem, sim, ter o seu contrato, vender o seu produto para a prefeitura. Mas eles têm que estar credenciados e seguindo os ritos daquele edital de credenciamento. Perfeito. E aí é que entra, né, digamos, essa questão da eficiência que vocês agem nesta relação, né, dos ofertantes com os demandantes, no caso que está colocando a prefeitura contra os ofertantes, produtores. Aí entra a Russell com a assessoria, com a consultoria, para viabilizar a coisa. Isso. A Russell tem essa particularidade. É uma expertise, né? Isso. Que ela já vem trazendo tanto para serviços que ela possa prestar para alguns credenciamentos, mas ela também tem essa assessoria, essa consultoria para as pessoas físicas, pessoas jurídicas e até mesmo profissionais liberais. Porque o credenciamento, ele envolve diversos editais, diversos profissionais. E vários segmentos da economia, E vários segmentos. Por exemplo, podemos trazer os profissionais liberais, os profissionais médicos, que têm aquela necessidade, os laboratórios também, que na própria lei ela já traz, a 14133, traz a hipótese 2, que é onde diz que o laboratório se credencia e quem utiliza, quem escolhe qual vai ser o credenciado
é o usuário. Por exemplo, vamos trazer novamente a prefeitura, né? A prefeitura, ela emite lá o seu edital de credenciamento, onde que ela vai estar credenciando os laboratórios, credenciou esses laboratórios. A prefeitura emite uma relação de empresas, de laboratórios que estão credenciadas, e o usuário, a pessoa que tem a necessidade de fazer uma consulta, tem o seu... Ela que decide. Ela que decide, que aí fica o poder do terceiro escolher. Perfeito. Porque ela pode definir se é um laboratório mais próximo da sua casa, do seu caminho, próximo. Então, quem faz a escolha é o usuário. Perfeito. E nesse trabalho todo, né, tu que é gerente dessa área de credenciamento, naturalmente que a exigência é muito grande assim de qualificação do pessoal, né, que é assessora, porque tu entrar na questão pública, um edital, uma licitação e tal, sempre o poder público é muito complexo, os caminhos são muito difíceis, então é necessário que haja esta assessoria, essa consultoria de uma empresa capacitada mundialmente como é a Russell. E vocês têm esse serviço, há quanto tempo já vocês têm? Desde que começou a Russell ou não? Sim, nós temos... É recente? Isso. A Russell, ela já faz um bom tempo, mas hoje faz uns 2 anos que tem esse setor de credenciamento específico. Se há a necessidade... É tão importante que criou uma coisa específica, né? Isso. Tem essa específica, né? E ainda mais ainda que agora faz uns 6 meses que saiu a regulamentação do credenciamento. Então, nós já estávamos preparados. Perfeito. Porque o credenciamento, ele não é novo. O credenciamento, ele já vem de jurisprudências, de resoluções do TCU, ele já trazia essa bagagem. Porque ele vem pela isonomia, né? Então, onde que a administração pública ganha e onde todos os contratados, os profissionais, a pessoa jurídica, as famílias produtoras, têm essa particularidade de ter esse ganho, esse contrato. Perfeito. E, naturalmente, à medida que cresce, a complexidade dessas questões são tamanhas que exige a especialidade, que exige certas qualificações que também sejam específicas para esse caso. É por isso que a Russell criou esse departamento aí, eu posso chamar assim de credenciamento, exatamente pela complexidade disso. E, aliás, não é até porque isso é uma coisa muito hoje que acontece muito, quer dizer, há muita quantidade desse tipo de oferta de relações de mercado, né? Sim, sim. O credenciamento, ele não fica somente voltado para a lei, né, a 14133, e sim também para instituições financeiras, aonde a gente pode trazer um exemplo. Isso, instituições financeiras. O Sistema S, o Sebrae. O Sebrae, ele traz muitas experiências, muitos credenciamentos, onde que ela tem a necessidade de alguns profissionais qualificados, consultores, aonde que ele emite um edital de credenciamento, aonde tem as suas exigências e, em alguns momentos, tem a necessidade até de fazer uma entrevista, ter uma consulta, para ver se aquele profissional que está se credenciando tem uma expertise para representar o Sebrae em alguma instituição, alguma empresa no interior. Ação, né? Então, o credenciamento, ele é muito amplo. Ele tem, assim, atende diversos segmentos, principalmente até o usuário. O usuário, por exemplo, se abre edital de credenciamento para fiscalização das provas da URGS. Então, tem um edital de credenciamento. Então, o credenciamento, ele é amplo. Anteriormente, ele era utilizado mais, por exemplo, estaríamos divulgando artistas. Então, precisamos ter o credenciamento de artista que envolva a cultura gaúcha. Então, se emite um credenciamento onde que ali o poder público do Rio Grande do Sul vai pagar X pelas obras, pela apresentação. E os artistas, pessoas liberais, elas vão lá se credenciar para apresentar a sua obra. Realmente, olha, eu nem tinha nem a mínima ideia da amplitude disso, né, desse mercado. Mas, sobretudo, quando a Russell entra nesse esquema aí, é porque a coisa é importante para a sociedade também, para as relações de mercado, né? Mas, André, muito obrigado pela tua presença aqui. Acho que nós, através da tua explicação bem ampla, bem pormenorizada, muito bem clara, colocada, deu para esclarecer você, telespectador, você que é empresário, que está envolvido nesse processo aí, a Russell oferece esse trabalho, oferece essa demanda que é muito importante para o mercado, né? Porque se trata de uma empresa capacitada com profissionais como o André aí, que
vão liderar esse processo todo para o bem da sociedade, a gente pode dizer, né, Sim. André? Sim, sim. Com André, certeza. obrigado. Alguma coisa mais que tu queira, assim, que escapou, que tu queira ressaltar no final? Não, a Russell fica à disposição se Claro. tiver alguma dúvida em relação a credenciamento, não somente a credenciamento, licitações, outras auditorias, demandas, né, outras demandas que claro. houver necessidade, nós estamos à disposição. É só nos seguir pelo LinkedIn, pelo Instagram. Em todas as plataformas, Todas a as Russell tá plataformas nós estamos e estamos disponíveis para André, atender todos. Muito prazer em te conhecer pessoalmente e saber que é de Bagé, minha esposa é de Bagé também, adoro Bagé, conheci agora há pouco Bagé, uma empresa, aliás, uma cidade que é hoje uma cidade que, na verdade, ela é um símbolo da região sul do Rio Grande do Sul. E fico muito feliz aos bageenses que o Guarani de Bagé, torço pelo Guarani de Bagé, está agora na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Enquanto uns caem para a segunda, né? O Guarani vem para a primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Parabéns, Bagé, parabéns a você. Obrigada, Guarani, Silvio, obrigada. Torce para alguém lá em Bagé, ou no Guarani ou Grêmio Bagé? Vamos ficar no Guarani. Fica no Guarani também. Então, tá. André, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Silvio. Sucesso Obrigada. lá para você, da Russell. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Um novo encontro, então, a semana que vem. Até lá.